Muito bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui no nosso webinar. O meu nome é Fábio Fagundes, eu sou o profissional responsável pela área de marketing dentro da SAP, voltada para o atendimento aos nossos principais canais aqui no Brasil, para o segmento de pequenas, médias e também de grandes empresas. Hoje teremos uma apresentação em parceria com os nossos principais parceiros do Brasil, a Agile, e onde abordaremos uma das nossas principais soluções de inovação da SAP, o HANA, e de como uma solução como essa pode agregar aos negócios da empresa, levando em consideração hoje a quantidade e o volume de dados que as empresas trabalham, têm disponíveis, e de como uma solução como essa pode agregar e ajudar no crescimento e na evolução das empresas. Durante a apresentação, por favor, fiquem à vontade para utilizar o chat de bate-papo. Ele vai estar online durante toda a apresentação. Fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas. A ideia dessa apresentação é que ela seja o mais interativa possível. Então, não esperem até o final da apresentação para sanar as suas dúvidas. Nós teremos uma equipe olhando essa parte do bate-papo e respondendo através do bate-papo e também através da apresentação. Eu teria aqui conosco hoje o César, que é o Delivery Manager da Agile, nosso parceiro que está envolvido durante a apresentação, e ele vai tocar nessa apresentação e durante a mesma, como eu mencionei, por favor, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas. A ideia, novamente, é que a apresentação seja o mais interativa possível. Eu passo agora a palavra para o César, que vai iniciar a apresentação. César, por favor, fique à vontade. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Só para lembrar que vamos ter uma equipe da Agile aí online respondendo a qualquer dúvida, assim que pode ficar à vontade para levantar qualquer dúvida ao longo da apresentação. A agenda da reunião de hoje dividimos em 3 grandes grupos. Vamos falar inicialmente de um contexto atual das soluções de negócio, falar dos desafios que as empresas têm hoje em relação às demandas do mercado e também algumas limitações técnicas, né, das soluções de negócio de hoje. Depois vamos entrar um pouco no detalhe da plataforma SAP HANA e como o Business Suite HANA, esse novo produto, essa nova abordagem da SAP, pode ajudar a acelerar o seu negócio, especialmente desde o ponto de vista de eficiência e todas as vantagens desde o ponto de vista analítico também que a ferramenta oferece. Finalmente, vamos falar da estratégia de implementação, como é que a gente consegue implementar uma solução Business Suite HANA para aqueles clientes que ainda não têm um Business Suite e também para aqueles que já possuem o Business Suite em versões anteriores. E falar um pouco também do que podemos fazer com essa plataforma, o que essa plataforma oferece em termos de oportunidades e vantagens competitivas para os nossos clientes. O último ponto são algumas perguntas, mas como falei, pode ficar à vontade para levantar qualquer ponto ao longo da apresentação. Só para dar um contexto geral aí da Agile Solutions, somos parceiros da SAP Gold Partners e temos uma grande expertise na plataforma HANA, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar no ramp-up do produto desde 2011. Temos o nosso headquarter aqui no Brasil, mas temos também outros escritórios distribuídos aí ao longo do continente e também alguns centros de desenvolvimento. No final da apresentação também vamos falar um pouco mais sobre os nossos serviços focados na plataforma Business Suite HANA e também toda a plataforma HANA em geral. A apresentação a gente queria começar falando um pouco do contexto das soluções de negócio de hoje, né? O contexto, o modelo tradicional que a gente encontra na maioria das empresas, eles contam sempre com uma plataforma transacional, né, com todo aquele conceito do ERP, né, onde as empresas dia a dia trabalham com informações operacionais, mas também precisam de informações analíticas, né, um grupo gerencial da empresa precisa analisar para a tomada de decisões.
E normalmente, desde o ponto de vista técnico, existe uma camada analítica, de análise de dados, né, que para não impactar o banco de dados transacional, normalmente é tratado como uma ferramenta à parte, né, integrada ao banco transacional. Só que ao longo dos anos a gente está vendo cada vez mais complexidade e mais demandas em termos analíticos por parte dos gerentes. E nem sempre a tecnologia consegue atender todas as necessidades, né? E aí a gente vê algumas soluções alternativas, o cache, que normalmente é feito para soluções de data warehouse, são criados índices, são criadas agregações, enfim, são criadas uma série de soluções alternativas por conta de algumas deficiências da tecnologia atual, né? E nessa perspectiva, a plataforma SAP HANA quer quebrar esses paradigmas e tentar mudar um pouco esse modelo tradicional, né? Em primeiro lugar, a plataforma SAP HANA procura consolidar, né, aí com a solução Business on HANA, procura consolidar tanto as informações transacionais como as analíticas num único banco, numa única plataforma, né? Os benefícios em termos de negócio são imensos, né? No momento de consolidar essas duas camadas numa plataforma única, você, em primeiro lugar, consegue uma simplificação da arquitetura da empresa em termos técnicos, né? E também tem um ganho muito alto em termos de informação analítica e tempo real das informações, né? No momento que não precisa de nenhuma integração que normalmente é feita em processos batch, ou às vezes demora um tempo em consolidar as informações transacionais na camada analítica. No momento que a gente conta com uma plataforma única, você tem ambas informações no mesmo lugar e consegue acessar e utilizar elas no momento correto. Algumas características, para quem não está familiarizado, a gente vai falar um pouco mais sobre a plataforma HANA, mas as características que faz isso possível são o fato de ter uma arquitetura baseada em armazenamento em linhas e em colunas, que é uma vantagem muito importante em termos de acesso às informações de forma rápida e eficiente, né? Tem umas características também de partições de dados para segregar informações específicas para cada uma das áreas de negócio, né? E isso pode ser feito de forma muito fácil, muito rápida e eficiente. Tem a vantagem de inserir, que a gente está chamando aí de inserir deltas, ou seja, uma grande eficiência não somente no acesso das informações, mas também no momento que o usuário tenta salvar informações na plataforma SAP HANA, existe uma eficiência muito grande, né? Como mostra disso a característica que a plataforma HANA consegue armazenar 1,5 milhões de registros por segundo, né? Tudo isso possível por esse tipo de arquitetura. E, finalmente, a compressão de dados, né? A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas existe sim uma eficiência no armazenamento de dados que acaba diminuindo o tamanho do banco, uma vez que as pessoas migram para a plataforma SAP HANA. Falando aí um pouco mais da arquitetura e aplicação em banco de dados, existe sempre, dentro do modelo tradicional, uma prática muito comum, né? Ou seja, o usuário normalmente desde o ponto de vista técnico, cria as aplicações e toda a lógica de negócio na camada da aplicação, acessando as informações do banco. Desde esse ponto de vista, existe uma sobrecarga de informações no nível de aplicações que nem sempre de forma eficiente. A plataforma SAP HANA tenta mudar esse paradigma, mudar esse modelo de arquitetura e trazer a maior parte do processamento para o banco de dados, né, e utilizar realmente as facilidades que a tecnologia em memory oferece em termos de componentes, né, e funcionalidades que a gente pode reutilizar para trazer todo esse processamento ao banco de dados e deixar a aplicação somente para mostrar as informações, né, de forma mais eficiente, né? Essa mudança de modelo traz muitos benefícios, não somente desde o ponto de vista de simplificação das aplicações, né, desde um ponto de vista técnico, mas também eficiência ao acesso e à velocidade de resposta da plataforma. E sempre falando nesse contexto geral, a gente mostra aí
no slide uma típica arquitetura das empresas, né? Contando com um ERP, um banco de dados X, né, aí do mercado, né? E sempre com uma plataforma analítica, como a gente estava explicando, e uma série de desenvolvimentos e soluções terceiras para atender algumas necessidades que o próprio ERP não consegue cobrir. Agora, existem algumas, não vamos chamar de deficiências, mas algumas características nesse modelo, né? Em primeiro lugar, existe uma alta complexidade no número de sistemas e interfaces, né? E isso é muito comum nas empresas de hoje, tanto desde o ponto de vista de integrações automáticas como operações manuais, e às vezes a gente está muito familiarizado em empresas que trabalham muito com Excel e outras ferramentas que às vezes não estão integradas com o ERP diretamente. Existe também um alto número de funcionalidades que têm que ser cobertas, né, por ferramentas fora do ERP, e aí aumenta o primeiro ponto também em termos de interfaces. E, finalmente, as ferramentas analíticas nem sempre oferecem as informações em tempo real. Existe sempre uma integração entre o banco de dados transacional e o banco de dados analítico. E isso sempre existe uma latência, às vezes pouco, às vezes muito alta, que evita que as pessoas, desde o ponto de vista gerencial, consigam enxergar a empresa como um todo, né? E ao longo dos anos a gente está vendo que a demanda dos usuários está mudando, né? A gente vê hoje que existem empresas que precisam e estão pedindo aplicações que sejam mais fáceis de utilizar, que sejam flexíveis, que possam ser acessadas de diferentes dispositivos, seja um computador, seja um tablet, seja mobile, né? Existe um foco muito grande em que as aplicações têm que ter uma experiência de usuário e uma user interface muito amigável, muito fácil de utilizar. E, desde um ponto de vista de custos, né, e aí na área de TI, sempre estão demandando soluções que tenham um TCO mais baixo, que o custo de manutenção e o custo de adicionar novas funcionalidades seja mais fácil. Desde um ponto de vista analítico, né, que eu acho que é uma das características mais importantes da plataforma Business Suite HANA, no contexto de hoje a gente acaba tendo esse trade-off que a gente chama, né? Nem sempre a gente consegue atender todas essas dimensões que o usuário final precisa, né? E aí a gente mostra dois exemplos. O primeiro, né, às vezes tem uma abordagem um pouco mais focada na profundidade que a gente está chamando aí em termos de análises complexas que a gente consegue montar em termos de informações transacionais e o tipo de dados que a gente vai tratar. Mas às vezes a gente acaba não atendendo outras dimensões, como velocidade, isso acaba trazendo um pouco mais de complexidade ao landscape técnico e nem sempre é tempo real. Ou às vezes tem outras empresas que têm uma abordagem totalmente diferente, né? Um grande foco na velocidade, na simplicidade da informação, mas tem pouca profundidade, ou seja, acaba consolidando e agrupando informações e não conseguindo descer até o item mais granular, e nem sempre em tempo real. A gente está mostrando aí algumas arquiteturas que sempre existe uma integração entre as informações transacionais e analíticas. A plataforma SAP HANA tenta mudar esse paradigma, né? Tenta realmente atender 100% de todas essas dimensões, a fim de ter profundidade de dados, né, em termos de conseguir realizar análises complexas em cima das informações transacionais, ter uma alta performance, né? Já não é novidade saber que o Business Suite HANA tem um ganho muito alto, às vezes até de 1000 vezes a velocidade que às vezes as empresas têm com outras ferramentas de outras plataformas. Simplicidade, manter uma arquitetura técnica simples, que eu consiga rapidamente mudar ou adicionar novas funcionalidades, ter as informações em tempo real e também conseguir lidar com diferentes tipos de dados, né? Eu acho que todas essas dimensões, desde um ponto de vista de demanda desse usuário final, a plataforma SAP HANA consegue cobrir. Falando um pouco das diferentes vantagens, né, do ponto de vista de tempo real das informações, a plataforma SAP HANA, que é o coração do Business Suite HANA, que a gente vai falar um pouco mais em detalhe em termos de processo um pouco mais para frente,
Oferece, por exemplo, desde um ponto de vista de análise em tempo real, toda a parte de reporting operacional, né? Informações que realmente consigam dar essa visibilidade que os gestores precisam hoje, né? Desde um ponto de vista da Data Warehouse, a gente falou, através dessa consolidação da camada transacional e analíticas, os gestores conseguem descer até o ponto mais básico de informação, ou seja, não precisa de agrupações, não precisa de tentar gerar novos relatórios que consigam trazer mais informações, porque no momento que eu consigo fazer esse drill down, eu consigo chegar ao ponto específico que vai me ajudar a tomar a decisão correta. E também alguns componentes que a gente vai ver desde um ponto de vista preditivo, né, não somente analisar as informações históricas, mas no momento que eu consigo acessar 100% das informações históricas, eu consigo identificar padrões, né? E isso é um dos elementos mais importantes aí da abordagem de Big Data, que SAP HANA como plataforma está tentando atender, né, desde um ponto de vista preditivo e conseguir fazer essa análise, conseguir se antecipar aos fatos, né, do dia a dia. Do ponto de vista de aplicações em tempo real, né, desde no momento que a gente coloca o Business Suite on HANA sob a plataforma HANA, né, eu tenho uma grande vantagem em termos de performance e acesso às informações em tempo real, né, além da facilidade de criar novos aplicativos de planejamento de forma otimizada, né, e novas ferramentas de tomada de decisão. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens da plataforma Business Suite on HANA. Está perdendo um pouco o foco, lógico, sem perder a eficiência operacional, mas tem uma grande vantagem desde um ponto de vista analítico das informações para uma tomada de decisão mais eficiente. E, finalmente, de forma muito rápida, essa plataforma em tempo real, que são mais a camada técnica que a gente estava comentando, as características do banco in memory, né, as vantagens de eu conseguir criar aplicativos de forma mais rápida para outros dispositivos e vantagens que a gente está começando a ver esse ano, que é a disponibilidade de todas as soluções em cloud, né, que aí são alternativas para empresas que não conseguem custear um landscape on-premise, mas gostaria de ter uma solução SAP com todas as vantagens em termos de tecnologia e em termos de eficiência para o negócio. E com isso temos o conceito, definir o contexto do conceito do Business Suite on HANA, né? Como eu estava comentando, o coração de toda do Business Suite on HANA é a plataforma SAP HANA com todas as suas características e componentes, mas também uma camada muito importante que vocês conseguem ver dentro da estratégia de negócio da SAP dos próximos anos é uma grande importância nessa camada de experiência de usuário, né? Conseguir dar interfaces mais amigáveis, né? E aí tem outros produtos aí, vocês podem aproveitar outros webinars ou inclusive acessar o site da SAP, que tem um conteúdo muito forte em termos de experiência de usuário aí com ferramentas como SAP Fiori, Personas, enfim, uma série de componentes que estão ajudando a melhorar as interfaces de usuário da SAP. E aí, falando um pouco mais do ciclo de vida de uma solução de negócios, a SAP tem um grande foco nesses 3 pontos, né? Como executar melhor, como otimizar a minha solução de negócio e como eu conseguir inovar. Eu acho que esses são 3 aspectos que toda empresa hoje está procurando de forma está demandando cada vez dos fornecedores de software como executar de forma mais eficiente aí para as empresas de comércio e serviços que cada vez precisa mais informação para entender as necessidades do cliente, para atender de forma mais rápida essas demandas, né? E sobretudo, essa dinâmica que muda semana a semana, dia a dia. E a empresa tem que acompanhar toda essa mudança de forma eficiente, né? Para conseguir ser competitivo com outras empresas. Otimização, não somente desde o ponto de vista operacional, como otimizar os recursos e como ter uma eficiência operacional, mas também desde um ponto de vista técnico,
de otimizar e reduzir o custo das soluções de negócio, né, que a gente vai ver alguns detalhes nesse sentido, e como conseguir inovar, né, também desde o ponto de vista de flexibilidade da empresa, como eu consigo criar novos modelos de negócio que às vezes não são possíveis hoje por conta de deficiências ou por conta da tecnologia. A plataforma Business Suite HANA tenta quebrar essa barreira e essas limitações tecnológicas através da computação em memória. Para quem não está familiarizado aí com essas três camadas, a gente queria explicar um pouco a abordagem da SAP em termos para atender essas três dimensões: execução, otimização e inovação. Em primeiro lugar, para executar melhor, a SAP está promovendo muito essa plataforma SAP Business Suite HANA, né? E também não deixa de ser importante a ferramenta BW, que é a ferramenta de Data Warehouse da SAP. Hoje temos ambos produtos, né? Desde 2012 o BW já funciona, já está compatível com a plataforma SAP HANA, fornecendo aos usuários uma grande lista de vantagens técnicas e de negócio também, em termos de performance da plataforma BW. E em 2013, já a partir desse ano, está disponível a plataforma SAP Business Suite HANA, e todo novo projeto de Business Suite está sendo, a recomendação é utilizar a plataforma SAP HANA. Eu acho que inicialmente existia uma grande complexidade, vamos dizer assim, em termos da instalação da plataforma SAP HANA nas empresas, mas hoje vemos que já está muito testado, está funcionando muito bem, cada dia estão surgindo melhorias em cima do produto e está dentro do roadmap aí para os próximos anos para as soluções de negócio da SAP. Em termos de otimização, existe uma série de aplicações, vamos dizer assim, powered by SAP HANA, que estão disponíveis no marketplace da SAP, aplicações que podem ser instaladas e podem ser implementadas de forma muito rápida e eficiente. Acho que uma das características principais dessas soluções que hoje conhecemos como RDS, né, Rapid Deployment Solutions, que são soluções que a proposta são uma implementação rápida, em questão de semanas, já operacionalizar essas funcionalidades. E em terceiro lugar, em termos de inovação, pelas vantagens da plataforma SAP HANA, está permitindo que muitas empresas também criem suas próprias aplicações em cima da plataforma, né? Tanto as empresas, né, para atender algum processo, alguma funcionalidade específica, como também parceiros, assim como, por exemplo, Agile Solutions já tem produtos que são compatíveis com SAP HANA e, assim como os RDS da SAP, são de fácil implementação, fácil e rápida implementação nas empresas. Aqui um pouco mais de detalhe, em termos, eu vou passar rápido essas seguintes slides, mas é um pouco mais de detalhe das vantagens de cada um desses componentes. Essa apresentação vai ser passada para vocês, se vocês querem analisar com mais detalhe, mas em termos de BW a gente falou das vantagens em termos de performance. A plataforma Business Suite HANA, que é o foco da apresentação de hoje, a gente vai entrar nessas vantagens em termos de cenários de negócio otimizados e essa integração com o SAP HANA. Em termos de aplicações, mencionei que existe uma série de aplicações real-time que estão disponíveis aí e que podem ser implementadas de forma rápida e eficiente. E, finalmente, uma série de aplicações aí dentro do ecossistema SAP que tanto as empresas podem implementar como parceiros podem implementar também essas soluções. O foco da apresentação de hoje é especificamente esse ponto do Business Suite HANA em termos de eficiência desse cenário de negócio, né? A última versão do Business Suite HANA é compatível com a plataforma SAP HANA, tem vantagens muito grandes, né, em termos de otimização de todas as funcionalidades e as camadas dos diferentes módulos dentro do ERP. Né? Em primeiro lugar,
Acho que a primeira vantagem que a gente pode mencionar é que existe uma melhoria em termos de SQL, ou seja, o acesso às informações é feito de forma mais eficiente. Existe uma melhoria enorme em termos de performance também, que as empresas podem aproveitar simplesmente sem ter o banco de dados HANA, mas só migrando para a última versão compatível com HANA, já começa a perceber uma série de benefícios em termos de performance e acesso às informações. Agora, em termos de integração com o SAP HANA, a última versão do Business Suite está totalmente integrada à plataforma SAP HANA, né? E além dos benefícios feitos na camada de aplicações, em termos de otimização de todos os programas que existem no Business Suite HANA, existe todas as vantagens de performance com o banco de dados e todas as vantagens que a gente mencionou em termos de consolidação transacional e analítica. Em termos de processo de negócio, eu queria falar desses 23 cenários, né, e dia a dia estão sendo incorporados novos cenários otimizados. Queria mencionar os principais cenários que hoje encontram-se 100% otimizados, né, dentro do Business Suite HANA e que pode trazer uma grande diferença em termos de competitividade para as empresas hoje. Em primeiro lugar, em termos dos processos financeiros das empresas, existe um grande foco no fechamento mensal, né? Otimizar esse fechamento mensal, reduzir esse tempo, né, que eu tenho esse tempo e reduzir o custo operacional que envolve um fechamento mensal nas empresas. Vemos empresas hoje que demoram dias em fazer esse fechamento, talvez não pela falta de conhecimento em termos de processo, mas sim pela deficiência das informações e o trabalho que dá na consolidação dessas informações. Então, esse é um dos principais focos de otimização na plataforma Business Suite HANA. Reduzir esse tempo, dar um pouco mais de transparência, né, em termos de acesso às informações, aumentar a visibilidade do capital de giro da empresa. Acho que esse é um dos pontos mais importantes. No momento que as empresas conseguem otimizar o processo de contas a receber, o processo de contas a pagar, conseguem ter uma visibilidade maior do cash flow da empresa e saber com quanto dinheiro conta para fazer novos investimentos ou para simplesmente para operação. E isso são informações que não pode demorar uma semana ou 3, 4 dias para ser consolidadas. São informações que os gestores precisam dia a dia e poder acessar elas em qualquer momento é uma grande vantagem, né? E finalmente, assim, em termos financeiros, existe um grande foco na redução de riscos em termos das operações financeiras, né? Que é um pouco mais na linha aí de gestão central de tesouraria, toda essa parte de exposição às operações e aos riscos no mercado financeiro, né? Falando um pouco dos processos de marketing, de venda e serviços, né? Eu acho que o grande foco é a satisfação do cliente, né? Como é que eu consigo atender meu cliente de forma mais eficiente e utilizar, e aí eu acho que vem muito forte o conceito de Big Data, como utilizar as informações ao meu favor para eu conseguir montar uma proposta de valor e uma oferta para o meu cliente de forma mais eficiente e mais rápida, né? E aí vem alguns processos, a gente vê aí na lista por exemplo, a gestão de cotações, né? Vendas baseadas em insights das informações históricas, né? E imaginem também combinar informações históricas com informações preditivas, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial da plataforma SAP HANA. Ele me permite fazer essa análise preditiva ao mesmo tempo, né? Como aumentar meu lucro na empresa, né? Como eu consigo prever qual vai ser o comportamento do cliente. E aí vem, a gente conhece hoje que a demanda do mercado é tão alta que um evento num final de semana pode mudar o comportamento do mercado na semana seguinte, né? E a empresa tem que ter essa rapidez para se adaptar a essas mudanças, né? Como eu estava falando, às vezes existe mudança dia a dia, semana a semana, já existe mudanças e a empresa não pode ficar esperando ou mantendo uma proposta única. Eu acho que essa é a principal abordagem, a principal vantagem em termos de ter um banco em memória que consiga ter essas informações analíticas, consiga fornecer essas informações analíticas.
desde um ponto de vista de cadeia aí de supply chain management, cadeia de suprimento, existem também grandes vantagens, e aqui em termos de eficiência da administração do estoque, né? Ou seja, não é novidade que as empresas procuram hoje sempre manter estoques baixos, mas porém garantir que não fiquem sem estoque também. Agora, como é que eu consigo navegar, né, com dois parâmetros tão restritos, né? E SAP, aí com o Business Suite HANA, provê uma série de processos, aí a gente vê a parte de gestão de estoque em tempo real, compras, eficiência nas compras, né, da empresa, otimização das estratégias de compra, e tudo isso baseado nas informações que eu já tenho no banco transacional, mas que hoje, talvez por as limitações da tecnologia, não consigo acessar elas de forma rápida, não consigo aproveitar todo esse conhecimento que a empresa vai gerando ao longo dos anos. Eu acho que no momento que as empresas conseguem mergulhar nesse, vamos dizer assim, nesse mar de informações, conseguem identificar padrões que ajudam a montar essa estratégia e ganhar essa otimização tão desejada, né? Falando um pouco da área de manufatura, também existem alguns processos que são otimizados aí dentro do Business Suite HANA para a área de manufatura. O principal, esse planejamento de materiais em tempo real, para as empresas que trabalham muito com MRP, a gente acostuma ver muitas empresas que, de novo, por conta da dificuldade, novamente, não é dificuldade de conhecimento de processo, mas sim dificuldade técnica de extrair essas informações. A gente vê empresas executando um ERP, às vezes em dias, executa uma vez cada 5 dias, tem empresas que às vezes mais. E normalmente, inclusive, esses processos são feitos à noite, para não impactar o banco transacional da empresa, né? Agora, imaginem vocês terem essa informação no momento que vocês quiserem, né? Uma vez, 2, 3 vezes ao dia, né? Conseguir acessar essas informações de forma eficiente. E essa é a pergunta que a gente sempre faz aos nossos clientes. O que você faria se você tem essas informações, em vez de 5 dias, você tem essas informações em segundos ou em minutos, né? Qual seria a diferença? Qual seria o ganho? E aí onde a gente convida as empresas a imaginar novos processos de negócio, imaginar novas estratégias de negócio ao momento que você tem essas informações em tempo real, né? E existem também outros processos aí de manufatura que a gente mostra aí no slide, como o controle de fluxo de materiais, também melhoria no processo contínuo das empresas, aí um pouco mais focado para as empresas que já têm esse AP, mais focado no modo de PP, QM, que são os modos de produção e qualidade. E finalmente, vou abrir esses últimos 3 áreas de processo que estão sendo otimizados hoje através do Business Suite HANA. Toda essa gestão de ativos e a manutenção desses ativos, uma melhor utilização das estratégias, melhor montagem das estratégias de manutenção dos ativos da empresa, né? Em termos de recursos humanos, existem também alguns processos que estão sendo otimizados, mais focados para a gestão do custo de mão de obra também, e aceleração de algumas mudanças na estrutura organizacional da empresa. E, finalmente, aí 2 processos na área de pesquisa e desenvolvimento, mais focados na parte de engenharia, de projetos complexos, e como que eu faço toda essa gestão de custos e lucros desses projetos, né? De forma geral, esses são hoje dos 23 processos que estão sendo otimizados, que já foram otimizados dentro do Business Suite HANA, e no momento que um cliente instala a solução já tem acesso a todos esses benefícios, né? E, como eu mencionei, ao longo dos meses, esse SAP vai lançando novos releases do Business Suite HANA, que vai conter, sem dúvida, novos processos otimizados para aproveitar a plataforma SAP HANA. Outro componente muito importante que eu queria mencionar sobre a plataforma Business Suite HANA é o que a gente chama de SAP HANA Analytic Foundation. É simplesmente um componente que aproveita todas essas facilidades que um banco in-memory oferece, né? Desde um ponto de vista analítico, né? Então, se a gente lembra naquele slide que a gente mencionava sobre as facilidades em tempo real em termos de
em termos de informações analíticas, né, que é toda a parte de relatórios operacionais, esse componente é um dos principais que me ajuda a montar de forma mais rápida os relatórios operacionais e de gestão, né, através de dois componentes bastante interessantes. Em primeiro lugar, existem, que a gente menciona aí, componentes out of the box, ou seja, que já vem com a plataforma SAP HANA, que eu posso utilizar essas views de negócio, que já vêm otimizadas dentro da plataforma, e também eu posso criar as minhas extensões específicas. Então, aí existe um ganho muito grande em termos de eficiência e rapidez de montar novos relatórios, porque às vezes eu não preciso criar toda uma lógica de negócio nova, porque eu posso reutilizar algumas views que são que já estão montadas, só para ser acessadas. Então, essa facilidade são algumas das características que a plataforma Business Suite HANA me permite fazer e que tem um ganho em termos de redução de custos de implementação de novas funcionalidades, né? Também existem algumas ferramentas disponíveis aí no mercado que convido vocês a acessar o site da SAP e conhecer um pouco mais dessas ferramentas e esses aceleradores, né? A gente tem esse acelerador COPA que é muito procurado aí no mercado em termos pelos benefícios que oferece para acelerar esse processo de fechamento mensal, lá naquela camada de processos financeiros que a gente estava explicando. E que nem esse, existe uma série de aceleradores que utilizam essa plataforma, esse componente de SAP HANA Analytics Foundation, reutilizando essas views pré-configuradas, né? E como eu falei, não somente funcionalidades que já existem, mas também o cliente consegue desenvolver novas funcionalidades. E aqui eu queria mencionar também que a curva de aprendizado é muito rápida em termos de adoção de SAP HANA, né? Às vezes alguns clientes ficam um pouco com medo né, de entrar na plataforma pelo risco da nova tecnologia, mas a gente já viu por experiência com alguns clientes que a curva de aprendizado é muito rápida e em meses já os clientes estão desenvolvendo suas próprias aplicações e conseguem aprender muito rápido a utilização da plataforma, né? E aqui a gente queria entrar até para tirar esse medo, às vezes, que pode surgir na implementação do Business Suite HANA e essa plataforma SAP HANA em geral. E a gente quer mostrar um pouco como é que é esse processo, como é que é essa estratégia de implementação, né? E como vocês podem ver, é muito, de forma geral, é muito simples. Existem 3 passos específicos, né? Para uma pessoa que já tem, estamos falando para um cenário de um cliente que já possui um Business Suite em outras versões, né? Então, em primeiro lugar, existe se a necessidade de fazer uma atualização para o último Enhancement Package, né, que seria o Enhancement Package 6. Né? O segundo passo é migrar esse Enhancement Package para o último Enhancement Package otimizado para o HANA, que a gente vai mostrar todas essas versões e essas informações um pouco mais técnicas um pouco mais para frente. Né? E, finalmente, fazer uma exportação dos dados do banco atual e migrar essas informações para o banco de dados HANA. Né? Então, de forma geral, são esses 3 os passos. Um pouco mais das informações técnicas aí, o que eu estava mencionando, subir o ERP para a última versão do Enhancement Package, né? E algumas características dos pré-requisitos aí em termos do SAP ERP e no caso que o cliente possua outras soluções de negócio integradas aí ao ERP, né? No caso, no cenário de um cliente novo, como eu mencionei, é feita uma implementação tradicional, né, de forma tradicional de um ERP SAP, ou seja, que não tem que se preocupar por todas esse processo de atualização, é feita uma instalação de zero. Então, não existe nenhuma restrição, vamos dizer, não existe um aumento de risco pela adoção da plataforma SAP HANA para os clientes novos. Já para os clientes existentes, existe um processo muito simples, baseado nesses 3 passos que eu mencionei. Outra pergunta que aí a gente queria abordar, outra pergunta que surge muito para os clientes que já possuem uma plataforma de Business Suite,
sempre existe a dúvida, bom, qual seria meu impacto para os meus processos operacionais, né? O que eu preciso fazer uma vez que eu migro aí para o banco de dados, para o SAP HANA? Meus processos vão continuar funcionando, preciso configurar novamente a minha solução, e essa é uma das coisas que a gente queria explicar hoje. Em primeiro lugar, a mudança para a plataforma SAP HANA só acontece nessa última camada que a gente mostra lá embaixo, que seria essa camada de dados, em termos do banco de dados. Existe sim uma mudança, né? E aí existem todos os benefícios da plataforma SAP HANA que a gente estava mencionando, mas não existe nenhum impacto desde um ponto de vista de aplicações. Aliás, existem benefícios no momento que eu consigo migrar para um banco de dados SAP HANA. E aí a gente pode lembrar que a gente estava mencionando que um dos objetivos que o SAP HANA está promovendo é que conseguir mover todo esse processamento da camada de aplicação para a camada de banco de dados. Então existe sim uma vantagem em termos de eu simplificar minhas aplicações, né? E aí alguma das características que a gente estava falando é que esse processo de migração procura ser não disruptivo, ou seja, que eu consiga migrar de um outro banco para o SAP HANA de maneira fácil, né, de maneira rápida, né? Como eu estava mencionando, existe sim uma melhora em termos da simplificação das aplicações, né? Ou seja, que eu não preciso mudar todas as minhas configurações, mas sim, às vezes, práticas de mercado procuram colocar muita informação, muito processamento nas aplicações que facilmente podem ser migradas para a plataforma SAP HANA. E, finalmente, eu acho que eu diria que até agora a gente não identificou nenhum risco em termos de migração, porque, como eu falei, a mudança é feita nessa camada mais de banco de dados e não na camada de aplicações. Também não existe nenhum impacto no front-end ou algumas aplicações de user interface que estão sendo criadas em cima do ERP, também não existe nenhum impacto. Um pouco de informações adicionais aí para quem já está mais familiarizado com as plataformas SAP, né? Não existe nenhum impacto no customizing, toda essa parte de gestão de transporte, perfis de usuário, não existe nenhuma mudança nesse sentido. Na verdade, o impacto maior é na camada de banco de dados, trazendo todos os benefícios da plataforma SAP HANA. Em termos de sizing, aí para vocês terem uma ideia do como é que é feito um size de uma solução, um Business Suite HANA, né? Existe esse conceito do score, para quem está familiarizado aí com o appliance do Business Suite HANA, né? Existe uma compressão mais estimada aí de 4 vezes, né? Ou seja, eu estava falando que as vantagens da organização em linhas e em colunas acabam criando uma compressão de dados, né? Para um cliente, por exemplo, que tem 1.5 terabytes de informação, acaba precisando de uns 750 gigas de um appliance HANA. Por quê? Porque além da compressão, SAP recomenda ter 50% a mais da capacidade do disco. Então, mais detalhes vocês podem visitar essa nota que é pública aí da SAP, que a gente menciona aí embaixo, que aparece um pouco mais de detalhes técnicos para quem quiser entrar nos detalhes de um sizing aí da solução para migrar para um banco de dados tradicional para um banco de dados SAP HANA. Mas, de forma geral, existe sim esse rate aí de compressão de mais ou menos 4 vezes aí o tamanho do banco. Em termos de disponibilidade, existe também disponibilidade de hardware, existe também uma série de parceiros aí, para esclarecer algumas dúvidas aí de alguns clientes que pensam que só existem poucos parceiros aí que possam fornecer esse hardware compatível com a plataforma SAP HANA. Na verdade, a gente conta com uma série de parceiros aí, algumas empresas não precisam mudar de parceiro só por conta da migração SAP HANA.
né? A gente tem parceiros muito fortes aí como a Dell, IBM, HP, ou seja, todos eles já possuem hardware compatível com a plataforma Business Suite e a plataforma SAP HANA como appliance em geral. Já um pouco fechando aí em termos de otimização, né, qual que é o ganho em termos de otimização de uma plataforma Business Suite HANA? Né? A gente falava um pouco da arquitetura, né, no momento de consolidar as informações analíticas e as informações transacionais num único banco, eu tenho um ganho muito enorme em termos de simplificar a arquitetura e o landscape técnico da empresa. Em segundo lugar, eu tenho uma otimização do ponto de vista das transações e os relatórios que eu consigo gerar. A gente viu que existem componentes pré-configurados para eu gerar relatórios de forma mais rápida, mas também para eu estender e conseguir gerar meus próprios relatórios aí com aquela camada de analítica do Business Suite HANA. Otimizações de processos, ou seja, eu consigo não somente atualizar uma transação ou melhorar uma transação, mas sim uma série de processos específicos. E, finalmente, convidamos os clientes, né, a pensar que novos processos podem ser feitos. Né? Repetindo a pergunta que eu fiz antes, né? Que poderia ser feito se vocês tiverem a informação em tempo real? Né? Qual seria o ganho para a empresa? Que outras coisas a empresa conseguiria fazer? E aí podem surgir novos processos da empresa, novos modelos de negócio, enfim, ser mais competitivo nesse mercado de hoje em dia. Aqui falando um pouco mais dos detalhes, não vou entrar muito nesse slide aqui, que era mais comentar quais são os benefícios, né, como é que eu consigo baixar todo esse processamento para o banco de dados. E aí existem algumas informações um pouco mais técnicas em relação à utilização do SQL Standard. Existe uma série de... A criação de views dentro do HANA permite mover esse processamento da camada de aplicação para a camada de banco de dados. A utilização de Store Procedures. E eu também... a facilidade de desenvolver novas coisas também em diferentes linguagens de programação dentro da plataforma SAP HANA. E aí a gente costuma dizer também que banco de dados SAP HANA não é somente um banco de dados, mas sim uma plataforma de desenvolvimento. Né? Existem também dentro do business, falando um pouco agora do Business Suite HANA em geral, existem novas business functions disponíveis dentro da plataforma SAP Business Suite HANA, que eu posso reutilizar. E a grande diferença, talvez, com outras business functions já existentes em versões anteriores, eu consigo ativar e desativar essas funções. Né? E no momento que eu ativo, eu tenho ganhos, não somente na parte, na parte core do programa, mas também, inclusive, nas interfaces de usuário. Né? Eu consigo acessar as informações. Existem muitas limitações hoje nas versões do Business Suite em termos de acesso e filtro das informações, né? Mas agora mudando esse paradigma e tendo essas informações em memory, a abertura desses filtros é maior e eu consigo utilizar novos filtros de forma mais rápida. Para quem tem um pouco mais de interesse em conhecer como escalar uma solução Business Suite HANA, existe, eu estava mencionando aí, single servers que vocês podem utilizar para uma solução um pouco mais específica ou talvez alguma aplicação que quer rodar em HANA, mas também eu tenho possibilidade de montar isso em cluster para empresas maiores. E agora, como eu estava mencionando anteriormente, existe essa disponibilidade da infraestrutura em cloud. Ou seja, eu consigo hoje ter uma empresa utilizando aí o AWS do Amazon, utilizando o Business Suite HANA ou simplesmente um HANA Appliance para desenvolvimentos específicos. Só para mencionar aqui, já fechando um pouco mais com a parte técnica, além daqueles pontos que eu estava mencionando, aqueles 3 passos de migração e de upgrade técnico e uma migração no final, existem planos, assim, no final desse ano, no Q4 desse ano, conseguir fazer a migração sem precisar passar por todos esses upgrades de enhancement package. Né? Então,
convido vocês a ficar acompanhando esse componente aí de DMO, né, que vai ser o componente que vai permitir fazer uma migração direta para o Business Vision HANA. Então, se hoje já é relativamente simples, vamos dizer, desde um ponto de vista técnico, fazer essa migração, com esse componente DMO vai ser bem mais rápido, bem mais eficiente, sem precisar passar por todo esse processo de upgrade. Aí, desde um ponto de vista de inovação, um pouco as nossas lições aprendidas dentro da Agile Solutions, a gente descobre que a plataforma SAP HANA abre realmente novas possibilidades, né, e como as empresas têm adotado essa plataforma, né? Tem empresas que adotam simplesmente uma appliance SAP HANA para atender um processo específico, mas ao conhecer o ganho que eles têm com a plataforma in-memory, eles acabam criando soluções mais complexas e mais robustas. E a gente incentiva muito na utilização do design thinking, né, para conseguir realmente focar nas necessidades do usuário e avaliar o ponto de vista de negócio e o ponto de vista da tecnologia e criar novas aplicações, né? Aí a gente convida também a todos os nossos clientes a visitar, por exemplo, o site da Agile Solutions, que tem uma série de soluções que têm sido criadas com essa abordagem, né? Aplicações como a Autax, aplicações já compatíveis com a plataforma SAP HANA. Mas também convidamos os clientes também a abrir, a quebrar esse paradigma e pensar em que novas coisas podem ser feitas utilizando uma plataforma in-memory que fornece essas grandes vantagens em termos de performance e em flexibilidade para criar novos desenvolvimentos. E aí os próximos passos da SAP, como eu mencionei, a SAP HANA não é simplesmente um produto que está sendo lançado e que não tem um roadmap específico, existe sim um roadmap para os próximos anos. A SAP HANA chegou aqui para ficar, então existe uma série de aplicações e o próprio ERP está sendo redesenhado para funcionar de forma mais eficiente com a plataforma HANA. Então, existe uma série de planos aí a longo prazo para a utilização dessa plataforma. Vamos ver dia a dia novas aplicações que estão sendo criadas, Powered by HANA, né? Novos parceiros aí dentro do ecossistema SAP que vão ajudar a gerar novos produtos de rápida adoção, né? Eu acho que isso é uma das características mais importantes. Todo novo produto compatível com HANA pode ser adotado de forma mais rápida e eficiente. E, finalmente, essa transformação contínua dos processos de negócio. A gente vai ver melhorias em termos da abordagem de como atender um processo de negócio para uma indústria específica, para uma linha de negócio específica. Para fechar, um pouco mais dos detalhes aí da nossa expertise em termos da plataforma SAP HANA, como eu falei, tivemos a vantagem de conseguir participar desse ramp-up do produto, né, trabalhando bem de perto aí com a área do DNA em Palo Alto, nos Estados Unidos, e tivemos a oportunidade de fazer provas de conceito com diferentes clientes, né, em diferentes indústrias, e entendimos como, utilizando a plataforma SAP HANA, os clientes conseguem abrir as cabeças e pensar em novas aplicações e atender as demandas do mercado de uma forma diferente, né? Algumas das aplicações que a gente fez foi aí na linha de análise de lucro, visibilidade das vendas, muita informação disponibilizada através de tablets, iPads, enfim, muito foco na interface de usuário e tratando com volumes de dados muito grandes. Assim, em termos de dados, isso já não é uma restrição no momento que uma empresa adota a plataforma SAP HANA. Novamente, só fazendo ênfase na agilidade e na rapidez de executar um projeto HANA, né? Então, a gente vê aí, em média, projetos de 6 a 8 semanas para criar um aplicativo novo, né? Coisas que às vezes demoram meses, até algumas empresas até um ano em criar uma funcionalidade, um aplicativo novo. Finalmente, convido a todos vocês a visitar aí o site da Agile Solutions
Em termos de Business Suite on HANA, a gente já fornece serviços para fazer essa migração e também uma instalação de zero do Business Suite on HANA, suportada aí pela nossa experiência e nossa expertise com a plataforma para reduzir qualquer risco ao longo do projeto. Deixamos aí no final alguns contatos aí do nosso diretor de vendas, né, o Roberto Lázaro, e convido vocês também em caso vocês tiverem alguma dúvida específica, algum ponto que vocês queiram discutir com a gente para a gente desenhar juntos uma estratégia aí para implementação, uma estratégia para construir uma aplicação nova dentro da sua empresa, ficamos à disposição aí para ajudar vocês a alcançar esse objetivo. Fábio, da minha parte, é isso. Novamente, convido os participantes, se vocês têm alguma dúvida específica, vocês podem utilizar aí o bate-papo e a gente vai estar disponível aí para responder. Perfeito, obrigado, César. Bom, pessoal, agora eu acho que a gente pode abrir aqui, na verdade, vocês podem interagir durante a reunião também, mas fiquem à vontade agora para aproveitar esses 3, 5 minutinhos para questionar, utilizem a sala de bate-papo, enfim, fiquem à vontade, a sala está agora aberta para perguntas e respostas. Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer ao César e a todo o time da Agile pela apresentação de hoje. Esse conteúdo será enviado para vocês posteriormente. Vocês receberão um e-mail não apenas com a apresentação, mas também com a gravação do áudio que foi feito por e-mail. Então, eu agradeço muito novamente a presença de vocês. Vamos encerrando por aqui a apresentação e tenham todos um bom dia.